Olá para todos, mais uma vez, e vamos a mais um vídeo nesse momento. Qual será o castigo do povo de Sodoma e Gomorra? Qual é a pena que eles vão sofrer? Eles vão sofrer o castigo eterno ou já foram punidos na destruição de Sodoma e Gomorra? Qual é a resposta exata? Ou será as duas? A punição no fogo eterno e a primeira punição, que foi a destruição das cidades. Qual será? Vamos à resposta, porque a Bíblia responde. Existem alguns religiosos que não acreditam no inferno e outros que acreditam que os perdidos serão aniquilados. Dois grupos religiosos que um deles acredita que não existe inferno e o outro grupo acredita que os perdidos serão aniquilados no fogo, no lago de fogo. Então, eles citam a passagem de Judas, capítulo 1 e verso 7. Vamos ler. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, e havendo-se corrompido, como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Veja bem, é aí que eles citam fogo eterno. Eles usam a citação do fogo eterno para desfazer a existência do castigo eterno no inferno. Então eles dizem assim, que Sodoma e Gomorra foram destruídos e não estão queimando até hoje. Porque o verso diz que sofreram a pena do fogo eterno, mas o fogo de Sodoma já se apagou. Então eles usam isso como argumento, que eterno é esse, que fogo é esse que já se apagou. Neste caso, eterno, então, não seria algo que dura para sempre, e também o inferno não seria algo que dura para sempre também, pois a Bíblia diz que o castigo no inferno será eterno. Parece complicado, mas não é. É só fazer uma pequena análise bíblica e chegaremos à resposta. O castigo que os de Sodoma, que os sodomitas sofreram, foi o castigo físico terreno, foi a punição. Da mesma forma que a geração do dilúvio. O castigo deles foi a água, a da geração antediluviana. O castigo que eles sofreram foi a água. Foi a água, no caso. E o castigo de Sodoma foi o fogo. Mas ambos sofreram o castigo físico. E o pior juízo de Deus sobre os ímpios será a grande tribulação que ainda está por vir. Todos estes um dia sofrerão a pena do fogo eterno no inferno. Tanto os de Sodoma e Gomorra, quanto a da geração antediluviana, e também aqueles que passarem pela tribulação e não se arrependerem de seus pecados, sofrerão a pena do fogo eterno, juntamente com todos os ímpios de todos os tempos. Vamos ler 2 Pedro, capítulo 2, do 5 até o 9, para uma compreensão melhor. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, a trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou as subversão às cidades de Sodoma e Gomorra. Veja bem, condenou, reduzindo-as às cinzas e pondo-as para exemplo aos que vivem impiamente. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Veja que o verso 9 diz: Deus livra os piedosos e reserva os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Aqui está incluso a geração antediluviana
e Sodoma e Gomorra, conforme está no começo da passagem que eu li. Eles estão inclusos, reservados para o dia do juízo. Sofreram o primeiro castigo, o castigo físico. Agora falta o castigo eterno no juízo final. Veja que nesta passagem cita Sodoma e Gomorra e a geração do dilúvio. Os de Sodoma e os do dilúvio serão castigados no juízo final. Serão condenados ao fogo eterno. O juízo que sofreram foi o terreno. Não foi encerrado por aqui. Veja o que Jesus disse a seus discípulos acerca daqueles que não o recebessem. Mateus 10, versos 14 e 15. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacude o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Veja bem, menos rigor no dia do juízo. Sodoma e Gomorra ainda não passou pelo juízo. A destruição da cidade foi um juízo terreno e não o juízo final. Eles sofrerão a pena do fogo eterno, a qual serão condenados. Haverá menos rigor para os de Sodoma. Isso indica que eles passarão pelo juízo no juízo final. Sofreram um juízo físico na terra. E no juízo final sofrerão a sentença do fogo eterno. Fácil de entender. O caso de Sodoma e Gomorra não se encerraram quando as cidades foram destruídas pelo fogo. Foi apenas um juízo terreno. O castigo no inferno será eterno, e Sodoma e Gomorra estará incluído nesse castigo conforme a Bíblia ensina. O castigo eterno citado em Judas, se referindo a Sodoma e Gomorra, não se refere à destruição das cidades, mas ao castigo eterno no inferno, que será um juízo que ainda está por vir, que foi citado por Jesus em Mateus 10, verso 15, onde deixou claro que Sodoma e Gomorra passarão pelo juízo final. Devemos ter cuidado com religiosos que usam passagens bíblicas isoladas para te enganar. Esse vídeo foi uma resposta de uma pessoa que citou isso aqui no canal. Só cai quem não entende nada. Quem entender o mínimo, só um pouquinho, não cai. Foi uma resposta, né, que me veio na cabeça de fazer esse vídeo aqui por causa dessa pessoa que postou, que escreveu isso aí. Então devemos ter cuidado com religiosos, duas religiões pelo menos, que usam passagens isoladas da Bíblia para levar você para a religião deles. São pescadores de aquário. O foco delas é crentes de outras igrejas. Eles usam textos isolados e fora do contexto. Ensinadores do YouTube que são remunerados para divulgar os ensinos errados da religião deles, a fim de levar pessoas para lá. Não vou citar nome porque nem preciso. O foco principal deles são crentes de outras igrejas. Clique em gostei se gostou, né? Clique para ajudar a divulgar, né? Apesar de ter alguns que não gostam, porque tem religiões que são afetadas pelo conteúdo. Mas fazer o quê? Então clique em gostei, porque a maioria gosta, então enquanto a maioria gostar, eu vou postar. Agora no dia que a maioria não gostar, daí eu vou ver onde foi que eu errei. Mas por enquanto a maioria gosta. Clique em gostei, se inscreva se não for inscrito para ajudar a divulgar. E até o próximo.